Boa noite, tudo bem? Estamos esperando alguns minutinhos para a gente iniciar mais essa transmissão ao vivo. Já aproveitando, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, pessoas que você queira convidar. Que hoje a gente tem um tema bem legal, né, que a Simone vai estar falando com a gente, que é sobre perdão. Então, acho que vem muito, né, alinhado com o momento que a gente também está vivendo, né, algumas reflexões que a gente traz para a gente. Eu quero te convidar nesse momento a fazer parte desse tempo legal que a gente vai estar participando e que Deus está disponibilizando para a gente. Né? A gente sempre espera no comecinho, né, alguns minutinhos para que o pessoal comece a acessar, para comece a entrar na sala. Eu vou fazer isso, já estou pegando aqui no meu smartphone e também já compartilhando. Né? O pessoal começa a entrar, vamos devagar, então logo a gente começa mais essa transmissão ao vivo. Né? Graça e paz a todos, muito boa noite. A gente vai, claro, iniciar com um período de oração. A Ana Clara vai trazer uma canção para a gente estar adorando. Tá bom? Vamos orar? Amém. Paz do Senhor para todos, boa noite para vocês. Que bom que vocês estão com a gente, estão conectados, que a gente possa fazer esse momento de adoração junto. Não é a geografia que nos afasta, mas nós somos unidos pelo amor de Cristo. Então vamos lá, vamos nesse momento. Uma dica: desliga a TV, desliga o que você está assistindo, vai para um lugar reservado, coloca aí no espaço da sua casa para a gente poder desfrutar desse momento junto. Bem? Vamos lá, vamos orar? Vamos. Senhor, queremos te agradecer o tempo que o Senhor está nos concedendo. Estamos em mais esse momento maravilhoso que o Senhor está nos disponibilizando para termos um pouquinho mais de conhecimento desse tema chamado perdão. Que possamos aprender contigo, que possamos compartilhar, Senhor Deus, esse tema e crescer um pouco mais no entendimento, no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Nos leva a um momento maravilhoso de adoração, de comunhão em Ti, Jesus. Amém. Amém. Eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, rejeita, Senhor, estenda-me Tua graça, Teu amor fluir, por misericórdia nós chamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Então hoje nós vamos pedir para que o Senhor derrame sobre nós de perdão e de graça. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco
fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me sua graça e enche seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Amém. Muito bom. Antes de a gente seguir, quero dar uma mensagem aqui para todos. Nós iremos permanecer nesse modelo, né, de fazer as nossas transmissões via as lives, né? Nós estamos aqui no Facebook fazendo as nossas transmissões e assim iremos permanecer, né? Então, nesse próximo domingo, nós continuaremos nesse mesmo modelo. Ainda nós iremos respeitar o processo de inclusão, de estarmos em nossos lares, e posteriormente a gente vai comunicar dizendo os próximos passos, né? Então é um dia de cada vez. Nesse momento a gente está seguindo as orientações relacionadas à saúde. Permaneça em casa, fique em casa, não esqueça de fazer a higienização. É momento de a gente estar realmente se resguardando. Então, esse próximo domingo nós vamos estar aqui às 10h30 nesse mesmo canal, fazendo a nossa transmissão ao vivo, tá bom? E não esqueça também, quando você acessar a nossa página no Facebook, tem lá o nosso link, onde você pode também estar mantendo e nos ajudando com as suas contribuições, para que a gente mantenha toda a estrutura lá física, né? Porque as despesas não param. Sei que é um momento difícil, mas a gente tem que manter essa linha para que a gente continue honrando os nossos compromissos, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos falar sobre perdão? Amém. Vamos lá, gente. Perdão dos pecados. Então vamos pensar numa coisa. Vamos fazer aí, retomar o que a gente falou no nosso último encontro, na quinta-feira passada. A gente falou sobre a cruz de Cristo. O significado da cruz, o que essa cruz para nós, o que essa cruz representa, o que Jesus fez lá na cruz, esse sacrifício que nos trouxe a vida. Ele nos reconectou a Deus através da cruz. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que Jesus tinha que fazer, o que Deus tinha que fazer, eles já fizeram. O trabalho de Deus já foi feito em dar o seu Filho dele por nós. Jesus, sendo Deus, como a gente lê lá no texto de Filipenses, deixou a sua glória, veio, nasceu como homem, para que pudesse nos salvar, se identificou com nós, seres humanos. Então o Senhor já fez a parte dele, Ele já nos perdoou, Ele já se sacrificou por nós. Mas aí vem aquela dúvida, né? E a nossa parte? Né? Qual é a nossa parte nesse processo? Qual é a nossa parte dentro desse plano do Senhor em nos salvar e nos levar para a morada eterna? E aí eu quero começar pensando numa coisa, gente. Não existe nada mais, afirmando, né? Não existe nada mais importante para o ser humano do que ser perdoado por Deus. Não existe nada mais importante para o ser humano do que ser perdoado por Deus. E por que a gente começa com essa afirmação, que não existe nada mais importante do que ser perdoado por Deus? Porque é o perdão que Deus nos dá através de Jesus Cristo
que nos reconecta a Ele, que nos faz estarmos próximos dEle, que nos faz estarmos ligados a Ele. E se não tem nada mais importante do que o perdão, eu quero começar aqui com a nossa primeira definição, que é perdão. Mas o que é perdão? Será que se a gente perguntar assim para você, fala agora para mim, o que é perdão? O que você responde para mim sobre o que é perdão? E aí eu quero ler aqui esse estudo, ele está lá no nosso site. Se você entrar lá no site da Comunidade Evangélica Rocha Viva, esse estudo vai estar lá no nosso site para você poder pegar e continuar e dar sequência e gastar mais tempo aí nesse tema. Mas eu vou ler aqui para você o que é perdão. A palavra perdão significa limpar a conta, perdoar ou cancelar a dívida, dar alguém por inocente. Quando ofendemos alguém, buscamos seu perdão, para que o relacionamento seja restaurado. Então, isso é o perdão. É tornar alguém inocente. É limpar a conta, cancelar a dívida. O perdão divino, ele vai muito além do que simplesmente declarar alguém inocente. O perdão de Deus não só remove a condenação que atingiu o homem depois da queda, como oferece poder para que o pecador não continue na prática do pecado. Então, olha só, o perdão de Deus, ele remove de nós a culpa. Vamos pensar numa coisa a respeito dessa culpa, desse pecado. Nós já havíamos sido julgados e condenados, ok, Danilo? Sim. Condenados pelo pecado. Mas dentro dessa nossa condição de pecador, dentro dessa condição de culpados, através da cruz, o que Jesus fez? Ele tomou o nosso lugar. Não foi isso que a gente falou semana passada? Jesus Cristo pagou uma dívida que era nossa. Então, nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Aquela dívida que era nossa, Jesus pagou. O sangue que Jesus derramou lá naquela cruz nos torna limpo. Uma vez que perdoar é limpar, é tirar a marca. Então, olha só, o sangue de Jesus Cristo nos limpou da culpa, nos limpou do pecado. E isso é o perdão de Deus para nós. O perdão da nossa condição de pecador. A gente não tinha como pagar. Não tinha como pagar. Esse valor. E através de Cristo, na sua entrega por nós, é que houve justamente esse alívio, né? Onde nós deixamos em Cristo as nossas falhas, as nossas transgressões e os nossos momentos difíceis, né? O nosso pecado. E aí, através do seu sacrifício, né, nós somos regenerados e religados em Deus através de Cristo. E aí, a dimensão do pecado, do perdão de Deus, ela é tão grande, perdoou o nosso pecado, nós na condição de pecadores, mas também é esse perdão contínuo da nossa vida atual, do nosso dia a dia. Então, quer dizer, Danilo, então eu vou te fazer uma pergunta. Então, se Jesus me perdoou, se eu sou perdoado por Deus, acabou. Eu nunca mais preciso pedir perdão, Não. eu nunca mais vou cometer pecado, é isso? Não, ninguém é santo, ninguém, né, o resto da vida, a partir do momento que encontrou com Cristo, não é que, claro, você começa a ter um outro olhar da vida, você começa a ter uma nova caminhada, mas, né, esse preço foi pago lá na cruz, ele perdoou os seus pecados, só que, continuamente a gente peca, a gente erra, a gente falha, né? E nessa caminhada de falha, de tropeços, se a gente reconhece a nossa falha perante o Senhor, Ele nos abraça e perdoa a gente. É um processo contínuo. Não é uma etapa simplesmente que aconteceu e para por aí. É um processo contínuo na nossa vida. E lá o apóstolo João, ele escreveu na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. E também em Provérbios 14, 9 fala assim, os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados.
Ou seja, está deixando claro aqui o entendimento que é um processo contínuo. Ele não é só um ponto, um momento, mas ele é um processo contínuo de perdoar, receber perdão e ser perdoado. É verdade. E esse perdão do Senhor, ele é constante na nossa vida, como o Danilo falou. Mas aí a gente se pergunta assim, mas como eu posso obter esse perdão? Ok, eu sei o que é o perdão, eu sei que eu peco, que eu preciso do perdão, mas como eu faço para ter esse perdão? Então, como eu disse, esse perdão está disponível. Está disponível para nós. Para todos. Para todos. Indistintamente, ele está disponível para todas as pessoas. Então, como eu disse na semana passada, o perdão está disponível, a graça está disponível, o que eu preciso fazer. Então, a condição básica para eu ser perdoado, para você ser perdoado, é estar em Cristo. É aceitar esse sacrifício. Então, eu não conquisto isso. Não, isso foi me dado, isso foi dado para mim, para você. Foi dado de graça, através do sacrifício de Cristo. Então, o que eu tenho que fazer? Ah, já sei então. Pastor Danilo, é só levantar a mão e aceitar Jesus, é só isso? Não. Isso é um ato. Mas o que importa mesmo é a transformação aqui dentro, no coração. Exatamente. Quando a gente levanta as mãos, vai lá na frente na igreja, quando chama naquela oração, né, para que a gente receba Jesus, claro, isso é um símbolo, mas isso, como o pastor Danilo falou, tem que acontecer dentro do nosso coração. Reconhecer a nossa condição de pecador. E aí eu quero conversar com você sobre 3 coisas bem importantes para que a gente possa obter esse perdão. Primeiro passo desse processo no qual o perdão acontece na nossa vida. Então, o primeiro passo, aceitar que existe um problema. Eu preciso aceitar que existe um problema com o meu caráter. Admitir. Um problema nos meus comportamentos. Exatamente, porque não, eu não tenho problema. Não, eu aceitei a Cristo, eu não tenho problema. Ou então, mesmo que você não tenha aceitado a Cristo, não, minha vida está tranquila, está tudo bem. Será? Ou aquela máxima, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca me droguei. Será que só isso é pecado? Né? Eu nunca adulterei, né? Eu nunca pratiquei a traição. Será que só isso é pecado? Ou será que às vezes a gente conjuntura, a gente julga no nosso pensamento, o nosso olhar que é crítico, o nosso olhar que defama, o nosso pensamento que olha para uma pessoa e condiciona ela naquilo que é um padrão nosso, padrão meu, e não o padrão de Deus. E na primeira instância, a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira coisa, todos precisam do perdão de Deus por conta do pecado original. Esse perdão, ele depende do reconhecimento. Admitir, reconhecer. De que eu sou o pecador. Exatamente. O que João disse? Se eu disser que não tenho pecado, eu estou mentindo. Que o meu caráter, que o meu comportamento, ele é deformado pelo pecado. E por mais que não tenha cometido essas coisas, como às vezes a gente costuma muito ouvir, o meu caráter de homem, de ser humano, ele é deformado pelo pecado. Então eu preciso aceitar essa deformidade e saber que eu preciso do sacrifício, eu preciso desse lavar que o sangue de Jesus vai fazer sobre a minha vida. E através dessa conexão que a gente tem com Cristo, que a gente é perdoado e que a gente apresenta perante Ele a nossa dificuldade. Mas isso que é muito importante que a Simone mencionou. Precisa reconhecer, precisa admitir, precisa ter um termo que a gente gosta de falar, né? Que é a negação, sair da negação, admitir. Eu preciso reconhecer o que eu estou falando. Eu preciso entender onde é que eu tenho as minhas compulsões, as minhas crises, as minhas tempestades, as minhas tormentas, e que me levam para ser uma pessoa que não admite que tem falhas, né? E que se ostenta num patamar de orgulho. E quando a gente fala orgulho, necessariamente uma pessoa orgulhosa não é aquela que tem essa característica, mais esse adjetivo de ser uma pessoa orgulhosa, mas não admitir que você não tem um problema, que você não tem um pecado, que você não tem
um desvio de conduta, é ser orgulhoso. É verdade. Então, o perdão de Deus, ele nos reconecta, né? Através de Cristo, ele nos reconecta a Deus. Mas olha lá, como eu disse, é um perdão que acontece na hora que eu recebo Jesus, mas ele é um perdão contínuo. Que ele vai abraçar, abarcar até os pecados que eu ainda vou cometer. Exatamente. E como isso acontece, vamos lá, estou reiterando isso que a gente está falando, acontece primeiro eu aceitar que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho uma deformidade, que eu preciso do perdão. Segundo aspecto no processo do perdão. Depois que eu reconheci que eu sou pecador, outra coisa importante a respeito do pecado, irmãos. Nós temos muita dificuldade de admitir a nossa condição de pecador. Então, assim, eu peco porque eu sou pecador. Então, vamos lá. A gente fala assim, eu peco porque eu sou pecador. Ok. E se eu falar assim, eu fofoco porque eu sou fofoqueira? Eu minto porque eu sou mentirosa. Eu invento coisas a respeito das pessoas porque eu sou caluniadora. Então, assim, a gente tem que admitir essa nossa deformidade. Isso é fácil? Não, é muito difícil. E ir para a segunda fase. Admitir e se arrepender. Então, qual que é o segundo momento do processo do perdão? O arrependimento. Exatamente. Então, vamos explicar qual que é o conceito do arrependimento? Olha só, é mudar a trajetória. Arrependimento não é só uma mudança de sentimento, arrependimento não é uma emoção, arrependimento não é uma tristeza que você sente por algo que você fez. Isso não é arrependimento. Arrependimento, ele é uma mudança de mente. Ele é uma mudança de atitude. Então, quando a palavra do Senhor diz, arrependei-vos dos seus maus caminhos, quer dizer assim, muda a direção que você está andando. Se arrepende, está indo por uma direção, muda, volta, vai por outra. Isso que é arrependimento. Então, o arrependimento, ele é muito além das nossas palavras, ok? Isso tem que ficar claro. Arrependimento não é só chegar lá e falar assim, eu me arrependo de todos os meus pecados. Arrependimento não são palavras. Arrependimento é mudança de fato, mudança de atitude, mudança de postura, mudança da maneira de pensar. Então vamos pensar assim, olha só. Como que acontece o arrependimento? Aí tem uma coisa importante. Antes desse arrependimento aqui, veio eu aceitar lá o sacrifício da cruz. Sabe por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, Danilo, olha só, aceitei o sacrifício, lá em Efésios isso fica muito claro. Eu aceito Jesus e é colocado sobre mim um selo. Uhum. Esse selo é o Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo vem para o meu coração. E para que eu me arrependa, o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo nesse movimento dentro do meu coração e dentro da minha mente. O Espírito Santo me ajuda nesse processo de mudar de atitude, de mudar os padrões do pensamento. O Espírito Santo ele me ajuda nessa caminhada. Isso é extremamente importante ser colocado pelo seguinte. Sozinho, só o ser humano em si, ele não vai. Por mais que a gente fale sobre o perdão, sobre o arrependimento, mas por si só, ele não consegue caminhar. Então, quem permite para que a gente tenha uma mudança e uma transição de vida, e Paulo ensina a gente dizendo que as coisas velhas se passaram e tudo novo se faz. Esse tudo novo é através de quando a presença de Cristo é em nossa vida e o Espírito Santo ele invade o nosso ser, ele envolve o nosso ser, para que a gente comece a enxergar a vida de uma forma diferente. É o Espírito Santo que proporciona isso para a gente. E uma coisa muito importante é exatamente isso. Você permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida, trabalhe na sua vida, no seu olhar, na sua forma de enxergar e se arrepender verdadeiramente. E o arrependimento, ele vai mexer na nossa vida, porque vai ser necessário você se defrontar com você mesmo. É como você olha para o espelho. Quando você olha no espelho, você está vendo o quê? Você está vendo a sua imagem. E ele vai fazer com que esta pessoa seja capacitada, se assim ela permitir, de se arrepender
admitir e confessar que sobre determinada questão da nossa vida você precisa ter uma mudança. E essa mudança, ela é necessária em Cristo. Deus também nos ensina: conheceis a verdade e a verdade nos libertará. A verdade está em Cristo, no verdadeiro arrependimento. Então é o Espírito Santo, porque a gente vai nessa mesma linha e é o Espírito Santo que proporciona a gente essa nova forma de enxergar. Então, senão a gente entra num círculo vicioso. Eu não posso cair na insanidade de querer fazer as mesmas coisas esperando, da mesma forma, esperando resultados diferentes. Não, eu tenho que partir para a sanidade, e o arrependimento vai muito nessa linha. Começar a fazer as coisas de uma forma diferente e obter resultados diferentes. E isso o arrependimento em Cristo nos proporciona. Isso é uma mudança de vida, isso é uma mudança de como você seguirá a sua jornada. E o perdão de Deus conquistado, dado para nós, através de Cristo, nos proporciona tudo isso. Seria impossível nós, na nossa humanidade, na nossa natureza caída, nos conscientizar do pecado. Nós precisamos disso através dessa direção e dessa instrução do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela o pecado, o juízo, é o Espírito Santo, esse selo que a gente recebe quando a gente entrega o coração para Jesus, que vai nos manter nessa caminhada, sendo perdoados por Deus a cada dia, sendo perdoados por Deus a todo instante. A Bíblia nos fala que o perdão de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, nos limpa. E o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo o pecado. Nós somos purificados do pecado através do sangue de Jesus. Nós somos purificados dessa mancha que o pecado nos traz. Então, na hora que Deus ele olha para nós, funciona mais ou menos assim, irmãos. Ele olha para você e ele não enxerga os seus pecados, mas ele enxerga o sangue de Jesus Cristo sobre você. Ele enxerga Jesus Cristo pagando o preço que era para você pagar pelo pecado cometido. Porque uma coisa é importante a gente pensar, até fiz uma anotação aqui, olha só. A gente tem que pensar assim, olha, para ser perdoado, então o que eu preciso para ser perdoado? Arrependimento. E o que é preciso para perdoar? Sacrifício. Jesus fez o sacrifício para nos perdoar. E o que eu preciso para ser perdoado? Arrependimento. Eu preciso entrar nessa caminhada do arrependimento. E aí, junto com o arrependimento, eu vou falar rapidamente aqui, porque talvez seja um outro vídeo que talvez outro dia a gente faça, falando somente de confissão. Eu preciso também confessar. Confessar. Com certeza. Confessar. Tiago 5,16 que a gente fala, né? Confessar seus pecados uns aos outros e sereis curados. E sereis curados. Então a gente tem a confissão como essa dimensão de humilhação, né? Como essa dimensão de humildade, de reconhecer quem eu realmente sou. Porque quando eu confesso, eu estou ali admitindo diante de Deus as minhas falhas, as minhas transgressões. Então eu estou confessando para Deus. E esse arrependimento, ele vem ali conectado com a confissão. Mas veja bem, não é aquela confissão, Senhor, perdoa todos os meus pecados, né? Generalista. Senhor, perdoa tudo que eu fiz, perdoa tudo que eu falei, não. E não somente uma vez também, né? Por mês. Né? Então, duas coisas que a gente tem que fugir, né, gente? Da confissão generalista, que é, Senhor, perdoa todos os meus pecados, e da confissão justificada. O que é a confissão justificada? Senhor, me perdoa porque eu falei aquilo pro Danilo, mas também o senhor sabe que o Danilo me deixou nervosa, né? Senhor, me perdoa de ter feito aquilo com aquela pessoa, mas aquela pessoa me provocou. Então, confissão nem generalizada, nem cheia de justificativa. Sem ressentimento. Confissão entregando mesmo diante de Deus aquilo que desagrada a Deus, né? Pedindo para que o Senhor, ele verdadeiramente nos limpe com o seu poder, com o poder que há no sangue de Jesus, para que a gente seja... mas eu não consigo, para mim é difícil,
Realmente é. Não adianta a gente dizer assim, é fácil. Somente é possível através do Espírito Santo e em Cristo. E tem um texto aqui em 1 Pedro 5,10, se quiser anotar aí 1 Pedro 5,10, que fala assim, olha, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos em Cristo, olha só que legal, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. O que está alinhado nesse texto aqui em Pedro? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma conexão em Cristo, e essa conexão em Cristo vem através do meu reconhecimento pela entrega, pelo sacrifício, pelo sangue derramado na cruz, que me faz reconhecer Ele como meu Senhor e me liga com Deus, me faz tornar a minha vida de uma forma diferente. E através do Espírito Santo eu começo a ter uma nova visão, um novo olhar, e aí eu não consigo, mas Ele, estando unido, conectado e ligado com Cristo, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar segurança. Então essa base nos permite a gente conseguir enfrentar os nossos erros, enfrentar a nós mesmos e seguir nessa caminhada de uma forma muito mais leve em Cristo Jesus através da nossa entrega por Ele. Amém. Eu quero compartilhar um outro texto. Abre aí a sua Bíblia. Vamos lá. Convido vocês para abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler aqui na NVI. Deixa eu abrir aqui na mensagem. Lê na mensagem que eu vou ler capítulo 3. Atos capítulo 3, Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler aqui na NVI. O Danilo vai ler na mensagem para a gente olhar aqui como essas duas Bíblias trazem essa passagem. Olha só, eu vou ler na NVI. Atos 3, 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Essa é na NVI, lê na mensagem. É o versículo 19. Então, eu vou ler aqui, ele tem esse complemento, né? Ele faz aqui, ele não separa, mas assim, olha só que legal. O 19. Mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, Cristo, a saber, Jesus, que Ele preparou para o seu povo. Então, olha só, quando ele fala, muda de vida. Lembra que eu falei que o arrependimento é mudança? Então, arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Então, não tem outro caminho de perdão de pecado, a não ser o caminho que nos leva até Deus. E qual que é o caminho que nos leva até Deus? Jesus. Sim. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz. E eu gosto muito desse texto, Danilo, porque ele diz assim, olha, para que venham tempos de descanso da parte. Lá com o texto de Mateus, quando Jesus diz assim, estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse vinde a mim, Jesus também está chamando aqueles que estão assim, pesados de pecado, porque o pecado pesa. Porque o pecado é uma bagagem pesada. E esse descanso que o Senhor nos oferece é o perdão. É o perdão. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, talvez seja a pergunta que alguns de vocês estejam pensando, mas assim, você pode falar assim, mas Simone, como saber se eu me arrependi e se eu recebi o perdão dos pecados, dos meus pecados? Como saber se eu me arrependi mesmo, se eu recebi os perdão? Como que eu posso saber disso? Então aí eu quero compartilhar 3 aspectos do perdão com você. 3 aspectos do perdão, que esse perdão de Deus, o perdão que limpa os nossos pecados, que nos religa, esse perdão que não foi só um perdão do pecado original, mas é um perdão ativo para hoje, é um perdão dos nossos pecados futuros. Como saber se isso aconteceu de verdade na minha vida?
Então, eu quero partilhar com vocês 3 aspectos importantes desse perdão. Primeiro aspecto, perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo. Sabe o que é interessante isso? E a gente trabalha bastante, às vezes, até no aconselhamento, e quem trabalha no aconselhamento sabe disso. Tem pessoas que têm dificuldade de entender a extensão do perdão de Deus. Tem dificuldade de entender a extensão do perdão de Deus. Lá em Isaías, Deus fala assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados já não me lembro mais. Isaías 43, 25. Mas tem pessoas que têm uma tremenda dificuldade de compreender a extensão do perdão de Deus. Então elas até pedem perdão para Deus, elas até acreditam no perdão de Deus, mas elas não se perdoam. Elas não se perdoam. Então, uma extensão do perdão é você se perdoar e se apropriar do perdão de Deus para sua vida. Porque veja bem, se Deus já te perdoou, se Deus já jogou os teus pecados no mar do esquecimento, você ainda fica carregando culpa? Essa é uma dimensão do perdão de Deus. Você ter a capacidade de se perdoar. Então, como saber se eu me arrependi e se eu recebi o perdão de Deus? Primeira pergunta, você tem se perdoado? Exato. Você aceitou o perdão de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta que fica para nossa reflexão. Você aceitou o perdão de Deus na sua vida? Você aceitou que realmente entende isso, não de uma forma superficial, mas de uma forma essencial na sua vida, de que Cristo representa o amor de Deus para a sua vida e a sua entrega, e através dele, ele te perdoa? E tem uma e frase, se sentir perdoado, né? E tem uma frase aqui nesse estudo que eu quero compartilhar com você. Podemos resumir o perdão como a troca de uma folha de papel escrita, rasurada, manchada por um em branco. Então, quando a gente aceita esse perdão de Deus na nossa vida, meu amado, não pode ter culpa mais sobre você. Paulo disse assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não é mais condenado. Uma vez que houve, o perdão de Deus já foi dado para você. Você se apropriou desse perdão, você se arrependeu do seu pecado. A culpa não pode estar mais em você. Porque o perdão de Deus, ele é eficaz. O perdão de Deus, ele se estende para todas as áreas da sua vida. Tem uma coisa importante a respeito disso. As consequências do pecado nós vamos viver, ok? As consequências do pecado, a gente vai ter que arcar com elas. O que não quer dizer que não tenhamos sido perdoados. Então eu vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa que cometeu um crime. Ela se arrependeu de verdade. Ela se colocou diante de Deus, entregou a vida para Deus e ela se arrependeu. Quando ela se arrependeu, ela foi perdoada por Cristo. Ela foi perdoada. Ah, mas se ela foi perdoada, por que ela tem que continuar presa e cumprir a pena dela lá no presídio? Porque as consequências do pecado, elas vão ter que ser vividas. As consequências do pecado, sim. Mas olha, o perdão, a culpa, com o perdão, a culpa não tem mais lugar no coração dessa pessoa. Saiu a culpa, mas ela vai ter que cumprir a pena. Mas já foi perdoado por Deus? Já foi perdoado por Deus, se houve arrependimento, ok? E ela também se perdoar. Sim, aí a culpa não tem, ela tem que se perdoar, se apropriar desse perdão Exatamente. de Deus e não carregar a culpa. Exato. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A culpa é um peso que se carrega por não ter e não estar experimentando do perdão de Deus na sua vida. Segundo aspecto que eu quero compartilhar aqui com você
perdão é pedir perdão. Pedir perdão. Olha só. É difícil pedir perdão, né? É difícil pedir perdão. Jesus, ele nos ensina a gente resolver as questões da nossa vida, né? Não deixar as coisas embaraçadas na nossa vida. Então, olha só. Perdoar a si mesmo. Ter a capacidade de pedir perdão. Conseguir enxergar a sua falha. Conseguir enxergar que você errou com alguém. E se aproximar dessa pessoa e se humilhar e pedir perdão. Se reparar, né? Uma pessoa soberba, orgulhosa, ela não pede perdão, não. Ela não pede perdão. Ela resolve, ela ofendeu alguém, ela deixa o tempo passar, ela vai se aproximando da pessoa, ela vai tentando resolver. Às vezes ela dá até presente para a pessoa, mas ela não pede perdão. Uhum. Enquanto a instrução do Senhor é que a gente peça perdão, sim. E tem as duas frentes, né? Tanto a questão de você perdoar a pessoa que não perdoa, também Que a gente vai falar daqui a pouco, perdoar o próximo. Exatamente, e como tem também aquela que não aceita o perdão. De que você vai perdoar essa pessoa, você perdoa essa pessoa, mas a contrapartida da pessoa também não aceita. Isso. Mas aí é problema dela, né? Exatamente. Porque aí você fala assim, muitas pessoas falam assim, mas e se eu for pedir perdão lá pra essa pessoa e essa pessoa não aceitar? A questão é dela, mas você fez o que você tinha que fazer. É isso mesmo que é importante. A partir do momento que o Espírito Santo te conduziu para essa mudança, você vai lá e alinha isso. E você coloca de uma forma sincera, verdadeira, junto com a outra pessoa, a sua parte foi feita. Descansa nela. E tem um ditado que é assim, acho que vocês já ouviram. Quem bate esquece, mas quem apanha se lembra. O que eu quero dizer com esse ditado? Muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho que pedir perdão pra ninguém, eu não faço nada pra ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa bacana, todo mundo gosta de mim, eu nunca ofendo ninguém. Então, será? Às vezes a gente bate nas pessoas, mas não se lembra. Mas aquela pessoa que apanhou, ela lembra. Então, o que nós temos que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que ir lá orar. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Se você tem que fazer uma reparação com alguém. Se você tem que fazer uma reparação, às vezes, com alguém da sua família. Às vezes, você tem que fazer a reparação com um amigo. Com quem que você tem que fazer uma reparação aí? Então, pedir perdão é uma dimensão aí da extensão do perdão de Deus por nós através de Cristo. É uma demonstração de humildade você pedir perdão para outra pessoa. E aí vem a outra parte. Um tripé forma, né? Então, perdoar a si mesmo, pedir perdão para o próximo, pedir perdão para outra pessoa e perdoar o próximo. Tá bom? Perdoar o próximo. E aí você fala assim, nossa, perdoar não é fácil. Não é. Não é fácil perdoar quem nos ofende. Não é fácil perdoar quem traz mágoa. Mas aí eu quero lembrar você da oração do Pai Nosso. Né, menino? O que Jesus fala para nós? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? Mas ele fala, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos ofendeu e a quem nos ofenderá. É verdade. Então, Jesus, nessa oração, ele coloca ali uma condicional, né? Perdoa as nossas ofensas, perdoa aquilo que está errado em mim, perdoa aquilo que eu faço de errado, Deus, perdoa aquilo que eu piso na bola, perdoa as vezes que eu faço muita besteira. Só que aí tem um complemento. Da mesma forma que eu tenho perdoado aqueles que têm pisado na bola comigo. E tem mais um texto para complementar, para ajudar a gente nesse estudo, que Paulo escreve aos Romanos. Romanos 12, 17 e 18, que fala assim, olha, não paguem a ninguém
o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depende de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, é necessário uma reparação, o perdoar. Então pratique. Pratique isso. Vai fazer assim, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Você vai se sentir leve. O jugo de Deus, o jugo do Senhor, ele é leve, ele é suave, não é pesado. E quando a gente carrega na mochila, na bagagem da nossa vida, essa questão de não perdoar, de não reviver essa essência das nossas vidas, porque perdoar talvez seja, se não mais, uma das atitudes mais nobres que a gente recebe de Deus nessa nossa nova vida. É difícil se humilhar, é difícil ela pedir perdão. Eu ofendo a Simone, eu falo a Simone, eu solto palavras que agride, que machucam, mas quando eu falo assim, nem necessariamente quem agride, no sentido de uma expressão verbal, quem ofende, não lembra. Mas quem recebeu, lembra. Então, assim, não é virar e dar na mesma página, da mesma forma. Você refletir, ir lá e com atitudes diferentes que o Espírito Santo proporciona a gente, praticar realmente algo que seja diferente, aprovado por Deus, alinhado com Deus e com o próximo. E quando a gente fala assim, olha, eu só vou perdoar se a pessoa me pedir perdão. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a gente deve perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Mas é uma atitude nobre, então, né? Perdoar é a essência do cristianismo. O perdão é a essência do cristianismo. Um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, que se fez carne para nos perdoar. Exato. O que Ele quer de nós, que participamos da mesma essência, quando a gente fala que a gente é um em Cristo, é também perdoar. Aí você pode falar assim para mim, mas eu também não tenho raiva de ninguém, Simone. Eu não tenho ninguém para perdoar, não tenho raiva de ninguém, não sou inimiga de ninguém, não tenho... Mais uma vez eu te falo, vai lá, conversa com o Espírito Santo. Pede para que o Espírito Santo te mostre quem você precisa perdoar, aquilo que ainda está ali no seu coração, para que você possa perdoar. E aí, Paulo diz assim lá em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Exatamente. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. E essa nova criatura é uma nova criatura em Jesus, participando da essência de Jesus. E a essência do cristianismo é perdoar. Então a pergunta é, você tem perdoado ao seu próximo, você tem perdoado ao outro, faz parte de todo esse conjunto de coisas, de ações que representa o perdão. E tem uma coisa que é importante, né? Mas, Danilo, Simone, vocês não sabem o que aconteceu comigo, disso que vocês estão falando, porque o que aconteceu comigo não tem perdão. Será? Assim, por maior que seja a criticidade do que aconteceu na sua vida, e aí a gente tem várias vertentes, né, Simone? Várias vertentes. Questões emocionais, questões sentimentais, questões físicas, assédios, e por aí vai, e desdobra de uma área muito mais profunda que, como a gente falou, manda de até outros temas, de outro momento. É Cristo que promove a transformação da sua vida. Pela sua forma de pensar, pela minha forma de pensar humana, a gente não consegue o perdão. Nós temos essa dificuldade da nossa forma de pensar e de ver a vida. Mas em Cristo e através do Espírito Santo que isso muda. Então, um exemplo. Você sofreu algo gravíssimo na sua infância. Você foi alvo de um espancamento. Você foi alvo de uma humilhação em público. Você, enfim,
tem tantos desdobramentos, mas eu quero dizer assim, o único que pode transformar a sua vida na sua essência e permitir que você tenha a atitude de perdoar e ser perdoado e conceber o perdão é o Espírito Santo através de Cristo Jesus. Amém. E para a gente terminar esse estudo de hoje, eu quero terminar com uma frase que diz assim, já vamos terminar, né? Porque senão a gente vai ficar aqui, vocês sabem, né? Muitas horas. Mas vamos lá. Quero deixar um exercício para você nesta semana, que se trata de receber o perdão integral de Deus através do sacrifício de Cristo. Então eu quero que você ore durante essa semana, coloque diante de Deus todos os seus pecados, confesse cada um deles, peça para que Ele faça com você, faça com que você se recorde daqueles que já tem esquecido. E durante a confissão, não tenta se justificar as suas ações, as suas omissões, simplesmente entrega tudo diante do Pai Celestial. Fale para Ele que você quer receber esse perdão, você se perdoa. Na sua oração, coloque para Ele as pessoas às quais você tem que pedir perdão, aquelas às quais você tem que perdoar. E eu vou pedir para a Ana Clara vir se preparando, que ela vai tocar esse louvor de novo. Mas antes disso, eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que foi através do seu sacrifício lá na cruz que nós recebemos o perdão. Que foi através do seu sacrifício lá na cruz que nós hoje podemos estar reconectados ao trono da graça. Então, Senhor, que nós possamos entregar diante de Ti, Senhor, os nossos pecados. Amém. Nos ajuda a ter uma confissão digna, Senhor. Uma confissão não generalista, uma confissão sem justificativas dos nossos erros, das nossas ações ou omissões. Que durante essa semana nós possamos pedir para que o Senhor nos traga, Pai, à memória aquelas pessoas às quais nós precisamos perdoar, aquelas às quais a gente precisa pedir perdão, e que, Senhor, nós possamos desfrutar de sermos perdoados, porque se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. E, Senhor, como nós vamos cantar aqui, derrama sobre nós de perdão e derrama sobre nós de graça. Amém. Amém. E eu quero convidar você, no domingo, no culto, no nosso culto que começa às 10h30 da manhã, eu vou estar ministrando sobre não desistir. Não desistir. É uma palavra muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Não desistir. Convido você para domingo, às 10h30 da manhã, estarem aí conectados conosco. Nós vamos ainda colocar alguns vídeos, a gente gravou o devocional, daqui a pouco você vai estar recebendo aí, e acessa lá o nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem abençoado as nossas vidas. Se você quiser deixar mensagens lá no nosso canal do YouTube, pode deixar Deixa o seu mensagem, comentário. coloca lá, se Deus tem abençoado a sua vida através desses encontros virtuais. E uma outra coisa, gente, nós temos nos encontrado todos os dias nos Jovens, né, Ana? Todos os dias nos Jovens às 3 horas da tarde. A gente faz nosso devocional. É uma hora de devocional e tem sido uma bênção. E de sexta-feira, às 20 horas, a gente tem a nossa coinonia dos adolescentes do mesmo jeito. E sábado, às 20 horas também, a gente tem a coinonia dos jovens. Então, a igreja pode estar parada, mas a gente não para, as programações não param. Então, você que é jovem, adolescente, está convidado para participar do nosso devocional e das nossas coinonias. Você precisa baixar um aplicativo, né, Ana, que se chama Discord. Discord, você baixa, cria conta e no grupo a gente sempre manda o link da nossa sala de sala de conversa. E aí você pode entrar e ter nosso devocional, ter nossa coinonia e ser abençoado. E o devocional que a gente está fazendo, irmãos, é no livro de Filipenses. Começamos hoje Filipenses. Se você quiser participar do nosso devocional, é só dar um toque aqui pra gente ou colocar uma mensagem aí no Face mesmo,
que a gente manda para você o link, para você participar conosco do devocional. Hoje a gente já tinha umas 20 pessoas, né? Sim. 15 a 20 pessoas no nosso devocional. Está sendo uma bênção. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu convido você a louvar conosco e pedir para que o Senhor derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, perdão e graça. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor, estendido a graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Deus abençoe, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Né? Obrigado por estarem aí com a gente. Curte, compartilha, nos ajude a comunicar. Toda quinta-feira tem estudo, todo domingo 10h30, já foi falado. Terça oração e tantas as coisas. A igreja somos nós. O lugar físico ele permanece, mas onde nós estivermos, nós somos a igreja do Senhor. Amém. Amém? Amém. Que Deus derrame sobre a sua casa perdão e graça. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau. Um abração. Fica com Deus.